Arsenal contra Bournemouth. À primeira vista, um duelo que parece já ter um vencedor. Mas a Smart Goal foi muito além da tabela para a gente entender o que os dados realmente revelam. Vamos mergulhar nessa análise. A classificação da Liga, claro, conta uma parte da história. Mas será que o favoritismo do Arsenal é tão absoluto quanto parece? Ou será que existe alguma brecha, algum detalhe nos números que a gente possa enxergar uma surpresa? É o que vamos investigar agora. Para a gente começar a entender a história dessa partida, o primeiro passo é olhar o cenário geral, a tabela da Premier League. É aqui que o contraste entre as duas equipes começa a ficar bem nítido. E aqui os números não deixam dúvidas. O Arsenal na liderança com 70 pontos contra 42 do Bournemouth. São 28 pontos de diferença, uma distância que no papel já sugere um claro desequilíbrio de forças. Mas a gente sabe, posição na tabela é só uma parte do quebra-cabeça. Para entender de verdade a dinâmica desse confronto, a gente precisa olhar para o histórico. O que geralmente acontece quando essas duas equipes se encontram frente a frente. E aqui, o domínio do Arsenal nos confrontos diretos é impressionante. Uma taxa de vitória de 72% para o time da casa contra apenas 22% do Bournemouth. É uma vantagem histórica, realmente esmagadora. E olha só que detalhe decisivo. A fase recente de ambos os times é até parecida, classificada como regular. Mas é o histórico de confrontos diretos que desequilibra completamente a balança, sabe? Apontando uma tendência muito forte a favor do Arsenal. Certo. Mas como é que essa superioridade toda se traduz em campo? Para descobrir isso, a gente vai olhar para a história que os gols e as chances criadas por cada time nos contam. E esse número, bem, ele é a chave para entender a dinâmica do jogo. Em mais de 83% das vezes, é o Arsenal quem marca primeiro. Isso dá ao time o controle total do ritmo da partida e força o adversário a correr atrás do prejuízo, desde o comecinho. E a análise fica ainda mais profunda quando a gente olha a métrica de gols esperados, a famosa XG. O Arsenal não só cria mais chances, mas ele cria chances de maior qualidade. Isso se reflete num XG de 1,63 contra apenas 1,0 do Bournemouth. Na prática, isso significa uma eficiência ofensiva muito superior. E todo esse controle se manifesta logo de cara. O Arsenal não apenas vence o primeiro tempo na grande maioria das vezes, como também, e isso é crucial, não tem saído em desvantagem no intervalo em seus jogos recentes. Eles começam fortes e mantêm a pressão. É um padrão bem difícil de ser quebrado. Então, com todos esses dados em mãos, a gente chega ao veredito. A análise da Smart Goal consolida tudo que a gente viu até agora para projetar os resultados mais prováveis. E agora, a pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Como é que tudo isso se traduz na prática, no placar final desse confronto? E o nosso modelo mostra os resultados mais prováveis. É curioso que o 1-0 e o empate 1-1 aparecem com a mesma probabilidade. Mas e aqui está o ponto principal. Se a gente somar a goleada do time da casa e as outras vitórias do Arsenal, como 2-0 e 2-1, a probabilidade de uma vitória deles é muito, mas muito maior. Isso reforça o claro favoritismo. No fim das contas, o que essa análise completa nos mostra é que os dados, quando são bem interpretados, revelam os padrões que definem o favoritismo. E é isso que nos permite antecipar os cenários mais prováveis de uma partida. E essa é justamente a filosofia da Smart Goal. Uma leitura de jogo inteligente, precisa e que é baseada unicamente em dados. Para ter acesso a mais análises e essa inteligência de alto nível, é bem simples. Siga o nosso perfil no Instagram, @SmartGoal4. E para quem busca estudos ainda mais aprofundados ou um PDF personalizado com análise sobre medida, é só acessar a nossa loja ou entrar em contato direto pelo WhatsApp. O link, claro, está na bio do nosso Instagram. A gente se vê na próxima análise.